Então, quinto ano, agora a gente vai para a nossa atividade de língua portuguesa. A gente vai fazer a leitura das páginas 146, 147 e vai resolver a atividade do estudo do texto da página 148 e 149 do livro de vocês. Certo? Como a gente, nas aulas anteriores, a gente estudou sobre o Brasil multicultural, sobre as diversas culturas que fazem parte hoje do nosso Brasil, né? Através de outros povos, dos africanos, das contribuições dos indígenas, dos portugueses, quando começaram a colonizar as terras brasileiras. Então, a gente estudou sobre isso. Então, essa página 146 vai estar falando de algumas palavras que dão o mesmo sentido em outro país, mas só que no Brasil a gente fala de forma diferente. Esse texto aqui, ó, fique sabendo. Aqui tem aqui, ó, falamos no Brasil uma língua portuguesa diferente daquela falada em Portugal, né? Às vezes o povo fala assim, a nossa língua a gente fala português, mas a gente mora no Brasil, não mora em Portugal. Então, a língua é diferente do que a gente fala aqui, do que os portugueses falam lá, apesar de ser, assim, meio parecidas, mas é diferente. Desde que os portugueses chegaram no nosso Brasil, a língua sofreu grandes alterações, né? A língua portuguesa, ela sofreu grandes alterações na sua pronúncia, né? Os dialetos falados pelos indígenas foram a primeira influência recebida pelo português brasileiro. Veja alguns exemplos. Aí tem aqui alguns exemplos das palavras que eram faladas, né? Aí tem aqui, depois passamos a incorporar ao idioma vocabulário africanos, né? Primeiro a gente começou a falar dos indígenas, né? Aí tem um exemplo aqui, urubu, piranha, arara, tatu, abacaxi, caipira, caipim, canoa, são palavras de origem indígena. Aí tem aqui as palavras de origem africana. Aí tem alguns exemplos aqui, também para vocês lerem, angu, aracajé, batuque, banguela, canjica, chuchu, tudo origem de palavras de origem africanas. Mais tarde, a mistura do idioma continuou com a chegada dos italianos, dos alemães, dos espanhóis, dos holandeses, japoneses e outros povos, né? E aqui tem algumas palavras faladas por essas línguas. Aí embaixo tem, conheça também algumas diferenças entre a língua portuguesa falada no Brasil e a língua falada em Portugal. Aí aqui tem Portugal, Brasil, a língua que fala, por exemplo. Talho, Brasil se fala açougue. Casa de banho, Portugal, ao invés de falar banheiro, fala casa de banho. E aqui a gente fala banheiro. Lá em Portugal, celular, fala telemóvel. Aqui a gente fala celular. Lá fala cordel, aquele barbante onde a gente usa para amarrar as coisas. Aqui a gente fala barbante, né? E aqui tem algumas palavras, né, que são o mesmo significado, mas que lá em Portugal fala diferente, certo? Vocês vão ler. Aí que tem aqui outro texto. Observa atentamente o cartaz, é um cartaz, né, com diversas imagens da diversidade, a cara do Brasil, né? Você vai observar, tá bom? Esse cartaz aqui que está falando sobre a valorização e uma realização, né, de informações, tá certo? É uma revista. Aí você vai observar as imagens, né, desse cartaz. Virou a página, estudo do texto. O que é estudo do texto? O que você analisou, né, nas páginas anteriores, vai estudar, vai escrever, vai fazer a interpretação, tá bom? Aí tem as questões aqui de 1 até a 3 na página 448 e até a 4 na página 149, tá bom? Que são tudo relacionado à diversidade, às línguas, né, às origens das línguas, o conjunto de qualidade, diversidade. Tem aqui o significado da palavra diversidade. É o conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa ou coisa da outra, né? Aí significa diferença. Aí vocês vão responder o estudo do texto, tá bom? Não tem dificuldade também, é muito fácil. Qualquer dúvida pode colocar lá no grupo. Beijo.